Estou na residência do senhor Frederico. A gente vai falar sobre uns assuntos aí bem bacana. Quem vive mais no mundo religioso talvez vá entender um pouco desse contexto do que a gente vai falar. Mas primeiramente eu gostaria que o senhor Frederico se apresentasse aí para os nossos telespectadores, a galera toda que está do outro lado da telinha nos acompanhando. Olá, um prazer e ao mesmo tempo uma honra e uma grande responsabilidade em manter em alta este canal. E o que me compete apresentar-me, eu me chamo Frederico Fonseca da Silva. 99% das pessoas que me conhecem me chamam de Fred. Eu sou natural de Recife, Pernambuco, mas como eu costumo dizer, apenas de nascença. Então, quando eu vou a Recife, eu me sinto turista. Eu tive o prazer, o privilégio e a oportunidade de morar e trabalhar nas 5 regiões do Brasil, de sorte que é muito cômodo falar de uma região, conversar com alguém de uma região, porque não apenas li a respeito, mas vivi, trabalhei, e assim cria-se todo um entrelaço, né, de experiências ao longo dessa caminhada. Eu sou engenheiro agrônomo de profissão, e se você entender que eu não estou me exibindo, deixa eu falar da minha formação, porque isso vai casar exatamente com o motivo dessa nossa entrevista, Paulo, que é a água no contexto bíblico. Sim. Então, eu tenho uma graduação em engenharia agronômica, eu sou da velha guarda, eu me formei em junho de 1985, eu fiz 2 especializações em Israel, volto de Israel e começo a trabalhar como agrônomo. Fiz mestrado, doutorado pela Universidade Estadual de Maringá, isso nos anos de 2002 fiz o meu mestrado, em 2005 eu termino o meu doutorado, e agora, muito recentemente, eu tive a oportunidade de concluir o meu pós-doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, mas estudando na Califórnia, nos Estados Unidos. Particularmente como engenheiro agrônomo, eu trabalho com água há 42 anos. Aí alguém vai dizer assim, mas o que de água? Assim, tudo. Qualidade de água, manutenção de água, limpeza de água, tratamento de água, irrigação, que é a minha área acadêmica. Eu sou professor de uma instituição federal de ensino. A água residuária, tanto agroindustrial quanto urbana, captação de água de chuva, manejo de água. Então, esse segmento água está sob meu domínio, eu trabalho há 42 anos. Poxa, que bacana. Pessoal, muita informação, muita cultura. Fique até o final do vídeo, assista, porque vai ser muito bacana, muito importante. Também quero lembrar que no final do vídeo eu vou estar botando umas fotos aí de algumas raridades que o seu Frederico tem em casa, e ainda também quero contar um segredinho dele que eu acabei descobrindo o segredinho dele. Mas esse segredinho vai ser para outra história, né? Mas ele vai, no final, vai dar uma pitadinha aí desse segredinho que eu descobri dele. Seu Frederico, contexto bíblico dentro de água. Eu já fui catequista, já fui coroinha, já fui líder de grupo de jovens, né? Então eu não tenho um conhecimento bíblico perfeito, né? Porque a pessoa também precisa ter estudo, entender, conhecer, saber o que é uma vírgula de um texto bíblico, né? Entre tantas outras coisas. Eu sempre ouvi falar em dilúvio na Bíblia. De que forma o senhor, como falamos em água, né, dentro daquele contexto, de que forma o senhor vê no contexto bíblico essa situação? Perfeito. Vamos falar por que água no contexto bíblico, e depois eu vou responder a questão do dilúvio, se é que me permite. Vamos inverter aqui a ordem, né? Perfeito. Então, como professor
e pesquisador de uma instituição federal de ensino. Se você for lá buscar o meu currículo na plataforma do CNPq, é público, tem lá que o professor Frederico escreveu e publicou mais de 130 artigos. O professor Frederico orientou 250 alunos de graduação até o doutorado. O professor Frederico participou de mais de 350 bancas. O professor Frederico isso, o professor Frederico aquilo. Então, quando eu fui fazer o pós-doutorado, eu disse assim, que contribuição, que agradecimento eu posso dar a Deus por tudo que Ele me capacitou. Eu sou cristão, eu sou evangélico, membro da Igreja Batista. Então, como é que eu dou a minha parcela de contribuição agradecido ao nível que eu cheguei de pós-doutorado? Então foi escrito um livro, Água no Contexto Bíblico, que já está no prelo, já está sendo trabalhado. E deixa eu só abrir um parênteses, tão logo a editora me libere, Paulo, eu não vou vender esse livro será gratuito. Então eu me comprometo aqui em disponibilizar o link para qualquer ouvinte que deseje ter essa obra. Ela basta acessar gratuitamente no link e baixar em PDF, tá? Água no Contexto Bíblico. Então nós trabalhamos como um livro cristão, mas obedecendo o rigor da academia. Então o que é introdução, o que é metodologia, os materiais e métodos, resultados e discussão. Então a gente pega a Bíblia, né? A gente pega esse livro sagrado e começa a trabalhar a água. Quantas vezes água é citada aqui? Tanto em língua portuguesa como em língua inglesa e no hebraico. Logicamente eu estou falando do Antigo Testamento, o hebraico, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Quantas vezes? E a gente se depara com um número extraordinário e que merece, depois desse livro, tão logo esse livro esteja disponível, eu me comprometi em publicar a sequência desse livro, Água no Contexto Bíblico, parte 2, o segundo volume, que vai trabalhar quando é que se fala em água, porque água você pode falar no sentido literal, mas você pode falar no sentido figurado quando Jesus disse, eu sou fonte de água viva. Então, em que sentido está trabalhando água dentro da Bíblia e nos 3 idiomas? E se você está achando que é o mesmo número de água para a língua portuguesa, para a língua inglesa e para o hebraico, eu digo a você que você irá se surpreender. Então o livro 1, Água no Contexto Bíblico. O livro 2, nós vamos falar em que sentido essa água está mencionada, aplicada. Ela servirá de um profundo estudo para quem gosta, né, de mergulhar nas palavras da Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras. Mas o terceiro livro é sobre o dilúvio. Então, aí que vem a tua pergunta, que eu acho ela fundamental. Então, eu costumo dizer assim, se eu fosse um cético, se eu não acreditasse na Bíblia, ou se me fosse dado o direito de duvidar de um item da Bíblia, eu duvidaria do dilúvio. Poxa vida, do dilúvio. Junta todas as águas, derrete as águas do Polo Norte, do Polo Sul, de geada, dos montes, a neve dos montes, não vai chegar em Blumenau. Avalie o Himalaia, porque eu creio na Bíblia quando diz que toda a terra ficou submersa à água. Mas é interessante essa questão do dilúvio, porque todas as religiões do mundo
todas, cristãs e principalmente não cristãs, fazem menção, fazem referência ao dilúvio. Opa, então como cristão nós temos que aprofundar esse quesito água, do qual na academia eu já estudo há 42 anos, na Bíblia, como cristão que sou, de onde vem essa água, aonde está essa água, de que forma. Mas tem um outro item que é muito mais interessante. Pegue um ateu, pegue um gnóstico, pegue um cético, pegue um que não acredita em nada, ele vai dizer assim: o dilúvio existiu. Pegue um geólogo, ele vai dizer: o dilúvio existiu. Porque você está trabalhando em escavações, em altos montes, até no Himalaia, e você vai dizer assim: olha, isso aqui é um sedimento marinho. Isso aqui que a gente acabou de encontrar, isso é prova de que o mar um dia esteve nesse nível. Então observe que interessante, como ser humano, como São Tomé, né, que precisa ver para crer, pomos dúvida de onde vem essa água. Céticos, ateus, acreditam no dilúvio exatamente por comprovações físicas, experimentais. Outras religiões do mundo, outras não, todas as religiões do mundo vão dizer que o dilúvio existiu. Então nós precisamos aqui responder: de onde vem essa água? Aonde está essa água? Já que você, Frederico, estuda água há 42 anos. Então essa é a grande chave, esse é o grande enigma. Nós poderemos falar de pesquisas muito recentemente de que a ciência descobriu um reservatório de água enorme dentro da Terra. Não é a água subterrânea em si, não é o aquífero Guarani em si, mas abaixo disso existe ainda uma camada muito grande de água, e que se por obra divina essa água toda emergiu e cobriu. Eu continuaria tendo minhas dúvidas se essa seria água suficiente para chegar e cobrir o Himalaia. Mas na Bíblia, o primeiro versículo do primeiro livro, do primeiro capítulo da Bíblia, quando diz: o Senhor criou os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, né? Em hebraico está lá: o Senhor criou o céu. Este céu, que está na primeira frase do livro sagrado, ele está escrito de uma forma em hebraico Shemaim. Shemaim. E se você traduzir Shemaim, Shemaim é a junção de duas raízes, de duas palavras, que Shem é lá, ó, Shem, ali, acolá, e Maim é água. Então eu estou fazendo referência aos céus como lá tem água. Opa! A Bíblia chama no original em hebraico céu de Shemaim, ou seja, lá tem água. Então é algo que nós devemos estudar. Em outras passagens bíblicas, está escrito que Deus fala de comportas no céu. E comportas segura água. Então é a ciência que tem que correr atrás para tentar entender onde, de que forma essa água está represada, retida. Porque se na Bíblia diz que existem represas, comportas de água, se na Bíblia diz que o céu, que eu faço referência a esse céu atmosférico, esse céu que eu olho para o céu e digo: nossa, o céu hoje está bonito, eu faço referência no hebraico a Shemaim, que lá tem água. Então eu tenho que começar a entender melhor e ir além dos céticos, dos ateus, dos gnósticos, e dizer: essa criação é perfeita, o dilúvio existiu.